Você já se perguntou quem foi o homem por trás de um dos maiores símbolos da identidade brasileira? No final do século XVIII, Minas Gerais fervilhava com a exploração do ouro, mas também com o medo da derrama, a cobrança compulsória de impostos atrasados que transformava sonhos em pesadelo. Em meio a esse cenário de tensão, surgiu a Inconfidência Mineira, um levante idealizado por homens inspirados pelo Iluminismo. No centro desse movimento estavam alferes de origem modesta, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Esta é a história de como um homem real foi elevado ao patamar de mártir nacional, e de como mito e história se entrelaçam. Na primeira metade do século XVIII, Minas Gerais tornou-se o epicentro da riqueza colonial. Montanhas de ouro atraíam aventureiros, comerciantes e oficiais da coroa portuguesa. As jazidas pareciam inesgotáveis, mas já em meados de 1750 o fim desse ciclo começou a se fazer sentir. Com a cidade de Vila Rica em pleno crescimento, a coroa encontrou um jeito de manter o lucro. A cobrança de impostos tornou-se cada vez mais rigorosa. Surge então a derrama, um mecanismo que previa a cobrança compulsória dos tributos atrasados de toda a capitania. O peso dessas cobranças recaiu sobre as famílias mineiras, que viram propriedades e colheitas serem confiscadas para saldar dívidas. A economia local entrou em declínio e o descontentamento se espalhou. Sentindo-se explorados, líderes locais começaram a debater alternativas. Nesse panorama, a força do trabalho escravo sustentava as velozes máquinas de mineração, escavando galerias profundas em condições desumanas. Escravizados africanos e mestiços extraíam pó de ouro sob o sol inclemente e a vigilância de capatazes europeus. Ao mesmo tempo, pequenos proprietários livres buscavam alternativas na agricultura e no comércio para escapar das taxas sufocantes. Esse mosaico social impunha tensões entre interesses conflitantes: quem admirava a prosperidade local, quem temia a perda de privilégios e quem ansiava por liberdade. O contraste entre as igrejas ornamentadas e a miséria nas senzalas revelava uma elite dividida entre devoção e ganância. Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, florescia com igrejas barrocas e ruas cheias de ouro. O retrato dessa riqueza ocultava uma sociedade dividida entre opulência e miséria. A deterioração das lavras atingia as principais minas, forçando buscar novas jazidas e aprofundando o colapso econômico. Inspirados pelos ideais iluministas e pelos exemplos de independência na América do Norte, eles sonhavam com uma república livre de Portugal. Mas organizar uma conspiração sob os olhos atentos da coroa exigia coragem e discrição. Foi nesse clima de opressão e esperança que surgiu a semente da Inconfidência Mineira. Ele não era um militar tradicional, mas encontrava nas ideias de liberdade o combustível para sua paixão. Sua habilidade de oratória e seu entusiasmo contagiaram outros conspiradores, consolidando-o como propagandista impetuoso. Ainda assim, o risco era enorme, a traição rondava a cada encontro secreto. Ato 2. O Levante. Com o estupim da derrama, a elite mineira intensificou encontros secretos em casas e lodes discretos. Ao todo, cerca de 20 conspiradores planejavam liberar Minas Gerais do jugo português. Entre eles estavam intelectuais, padres, fazendeiros e militares. Inspiravam-se na República Americana e no pensamento de Montesquieu e Rousseau. Buscavam fundar uma nação autônoma, com governo representativo e justiça igualitária. Para formalizar seus ideais, os conspiradores redigiram um documento secreto, a Declaração de Fundação de uma República Mineira. Nesse texto, exaltavam a liberdade, a igualdade e a rejeição do domínio estrangeiro. Havia até um esboço de bandeira, com listras verdes e douradas, representando ervas e riquezas naturais. As discussões sobre símbolos nacionais reforçavam a convicção de que Minas era capaz de governar-se sem a ajuda de Lisboa. Cada palavra ali escrita carregava o peso de uma nova era, alimentando sonhos de autonomia. Documentos foram cuidadosamente escondidos em baús e igrejas, aguardando o momento de vingar.
Cada encontro levava adrenalina e medo, mas a esperança pulsava mais forte que o receio da repressão. No entanto, manter sigilo máximo era essencial. Tiradentes, fascinado pelas ideias libertárias, assumiu o papel de mensageiro e articulador. Ele viajava constantemente por vilas e povoados, recrutando novas vozes e difundindo panfletos. Chamado de dentista amador, ajudava colegas militares e civis com procedimentos rudimentares, o que reforçava sua proximidade com o povo. Sua popularidade crescia, assim como a desconfiança das autoridades. Em abril de 1789, Joaquim Silvério dos Reis, um dos conspiradores financeiros, revelou o plano em troca de perdão de suas dívidas com a coroa. A denúncia chegou às mãos do governador em Minas, e dias depois, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Seu encarceramento surpreendeu muitos, mas tornou-se o estupim para o julgamento público. No tribunal, ele se destacou ao assumir toda a responsabilidade pelo movimento. Sua eloquência e coragem chocaram os juízes e conquistaram simpatizantes mesmo entre adversários. Durante 3 anos, o processo judicial se arrastou por entre documentos, testemunhos e apelos. A cada sessão, Tiradentes reafirmava sua convicção, desejava ver seu povo livre. A corte portuguesa, porém, não hesitou em condená-lo. No início de 1792, a sentença final chegou: morte por enforcamento. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi conduzido ao local de execução no Rossio, Rio de Janeiro. Multidões curiosas e soldados cercavam a forca improvisada montada em praça pública. Sem hesitar, ele subiu no cadafalso e ergueu o olhar para a multidão silente. Ao proferir suas últimas palavras, reafirmou seu amor pela liberdade e a justiça para Minas Gerais. O enforcamento foi rápido, mas o castigo não terminou ali. Após a morte, seu corpo foi esquartejado. Membros foram espalhados ao longo do caminho novo para intimidar quem ousasse seguir seu exemplo. A cabeça, embebida em formol, foi exibida em Vila Rica, traço macabro do poder real. Essa crueldade chocou moradores e ecoou pelos sertões mineiros. Porém, a repressão não apagou sua imagem. Pelo contrário, o martírio plantou a semente de um mito. Durante o período imperial, a Inconfidência Mineira ficou ofuscada pelos rumos do Brasil monárquico. Poucos historiadores mencionavam Tiradentes além de notas de rodapé. Mas, com a proclamação da República em 1889, as elites republicanas buscaram símbolos de resistência ao absolutismo. Tiradentes então ressurgiu como herói nacional. Sua figura foi retratada com traços que lembravam Jesus Cristo, enfatizando o sacrifício e a redenção. Em 1890, 21 de abril tornou-se feriado nacional, marcando o dia de seu sacrifício. Décadas depois, em 1965, ele foi oficializado patrono da nação brasileira. Monumentos, estátuas e linhas de trem batizadas em sua homenagem surgiram em todo o país. Até hoje, seu nome evoca debates. Quantos fatos históricos sofreram retoques para atender a narrativas políticas? Tiradentes é fruto das circunstâncias de sua época, mas também do desejo posterior de criar heróis. Talvez, ao revisitar documentos, cartas e relatos, possamos encontrar um Tiradentes mais humano. Entre as principais vozes por trás do mito de Tiradentes destacava-se um alferes da nossa identidade, Tiradentes.